Olá, está começando agora o programa Divã. E você, telespectador, bem sabe, é o nosso maior motivo, a nossa maior razão. Na proximidade do Dia Internacional da Mulher, não haveria como deixar de falar de um tema tão importante como esse. E nós estamos tendo a grande satisfação em convidar a Jânia, a psicóloga Jânia, minha colega, uma grande profissional, pessoa a qual eu tenho extrema confiança pelo conhecimento e pela empatia que ela estabelece com todos. Jânia, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Marcos. É sempre bom tê-la aqui conosco, Jânia. Jânia, me fala uma coisa. Nós estamos aí nas proximidades do Dia Internacional da Mulher. Você é psicóloga, é mãe, é companheira, é esposa, e nós sabemos que essa múltipla função da mulher, a atuação da mulher, é extremamente importante e tem mudado conceitos. Como é que você vê a data do Dia Internacional da Mulher, hoje, pós-pandemia, ou em meio à segunda onda da pandemia? Então, Marcos, o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu numa manifestação em que as mulheres buscavam por condições igualitárias no mercado de trabalho. Só que não é só no mercado de trabalho, isso já trazendo para os dias atuais, que nós precisamos lutar por igualdade, né? Porque o que acontece? As mulheres ainda recebem menos que os homens, ainda têm jornadas muito complicadas, porque desempenhando outros papéis, né? Que é de mãe, de esposa, de dona de casa, fica tudo muito complicado. Eu diria que até injusto falar de divisão igualitária, né? Divisão igualitária de trabalho entre uma mulher e um homem, sendo que a jornada dela não acaba com as 8 horas trabalhadas, né? Então, a gente precisa tentar entender esse movimento, porque é muito bonito, né? Vai chegar o 8 de março, existe muitas felicitações, existe muitos presentes, mas a ideia não é essa. A ideia é trazer uma conscientização de que precisamos sim de ter mais igualdade, mais respeito. E aí você citou esse momento crítico que a gente está vivendo agora, que é a questão da pandemia, que ressaltou mais ainda a dificuldade, né, ou a falta de parceria. Claro que isso não acontece com todos os casais, né? Existem muitos casais e que conseguem dividir as atividades domésticas, mas isso é uma minoria. O que a gente vê são mulheres cada vez mais estressadas, mulheres cada vez mais sobrecarregadas, e aí a gente precisa, inclusive, questionar o que temos que comemorar. Na verdade, a gente precisa continuar lutando, né? Reivindicando esse Dia Internacional da Mulher como vamos conscientizar de que não somos Mulher Maravilha, né? De que nós precisamos, sim, de uma rede de apoio. Então, assim, temos muito que pensar essa data, né, Marcos? E essa rede de apoio, hoje, como ela se estrutura? Então, Marcos, essa rede de apoio, ela precisa partir aí do companheiro, para quem tem filho, dos filhos. É pedir assim, olha, é pedir socorro. É falar, olha, eu não dou conta sozinho, porque existe uma cobrança. A maioria das mulheres são muito cobradas. Elas precisam estar extremamente apresentadas, elas precisam ser boas mães, elas precisam ser boas esposas, boas donas de casa e ainda trabalhar fora. Que momento que essa mulher tem para ela, né? Então, existe uma questão de, preciso de ajuda. Não, precisa de participação, né? Quem está convivendo ali, só a mulher sabe a rotina dela, o tanto que é pesado. Então, precisa de alguém chegar lá e falar, olha, tá bom, eu vou estar participando com você nessas decisões, nessas obrigações. E a gente vê essa rotina toda extremamente extenuante da mulher e fica imaginando, poxa, e ainda a mulher, além de tudo isso aí, ela tem que lidar com questões muito complexas, sabe? Que são os aspectos psicológicos, lidar com as suas alterações hormonais, que todo mês tem ali todo movimento, sabe? Explode um tsunami, sabe? E a mulher está sempre muito vulnerável, muito sensível a essas situações. Só que nesse momento, me parece que com essa proximidade toda, advinda do processo da pandemia, sabe? Do isolamento social,
Me parece que o número de divórcios aumentou drasticamente, né? Aumentou, Marcos. Teve algumas coisas que aumentaram muito nesse contexto aí. Os números de divórcios aumentaram, porque ficar junto, né, dentro de um relacionamento em que a ideia é fica em casa, muita coisa para fazer, ressaltou muita dificuldade, né? Ressaltou algumas pendências que estavam ali para serem resolvidas entre o casal, que com essa coisa de poder sair, de estar mais ausente de casa, às vezes ficava um pouco a menos, né? E com essa questão de ser obrigatório ficar em casa, esse convívio se tornou muito difícil. Então, teve sim um aumento no índice de divórcios e teve também um aumento que precisa ser muito falado, que foi o da violência, né? A violência doméstica aumentou drasticamente por causa da pandemia. Não porque a pandemia trouxe a violência, né? Ela ressaltou mais esse convívio, que ficou mais difícil, né? E que culminou aí em comportamentos agressivos, né? Eu vi alguns índices que me assustaram bastante. Por exemplo, na França, o aumento da violência doméstica em 30%. A gente sempre imagina uma França evoluída culturalmente, sabe? Você vê a Espanha também, 40%. E me parece que o Brasil, 50%. Quais são as causas, os aspectos psicológicos que mais afligem a mulher diante da violência doméstica? Marcos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desmistificar algumas situações. Quando você fala da França, né, a gente pensa, país de primeiro mundo, não acontece violência. Isso não existe. A violência, ela não tem distinção de crença, de condição financeira. Ela acontece em todos os âmbitos, né? Então, a primeira coisa que precisa desmistificar é que violência doméstica é só na casa do pobre. Isso não acontece. Violência doméstica acontece em qualquer lugar. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que esses índices ainda pode ser muito maior se você começar a fazer uma observação mais literal do que é violência. Porque existe também uma questão que precisa ser esclarecida. Para algumas pessoas, a violência doméstica só ocorre quando existe hematomas, né? Quando existe agressão física. E, na verdade, a violência doméstica, a violência contra a mulher vai além disso. Entra a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e até mesmo a moral, né? Então, a mulher precisa entender e ainda tem aquela questão de buscar a rede de apoio, porque não é fácil, tá? A mulher, ela sofre pressão o tempo inteiro, inclusive na hora da violência, porque é vergonhoso. A maioria das mulheres tem vergonha de falar que é vítima de violência doméstica. Até porque surgem muitos comentários, né? Ah, não larga, porque não quer, gosta dessa situação. E a coisa não funciona bem assim, né? Eu queria que nós conseguíssemos descrever, para o público compreender, a violência psicológica. Quais são os sintomas, os aspectos que mais afligem a mulher? Dentro da violência psicológica. Na verdade... As características que a gente sempre observa as pessoas falando e comentando, e algumas que não comentam também. Então, é preciso entender que muitos homens usam a violência como forma ou para descrever uma situação assim, é porque eu te amo que eu faço isso, né? É porque eu estou preocupado com você. Então, quando o homem te coíbe, você não pode falar o que pensa porque você me incomoda, você não pode rir, você não pode, até a tonalidade da sua voz ele quer escolher. Quando ele fala para você que você não tem direito, que você não é bonita, muitos relatos, Marcos, inclusive eu escuto muito relato dentro do consultório de pacientes que trazem assim, meu marido diz que se eu largar ele, eu não arrumo mais ninguém, que mulher que tem filho não arruma outra pessoa. Então, tem várias formas de você ir tirando a autonomia, né? E abaixando a autoestima daquela mulher. Você começa a falar que ela não é bonita,
que ela não é apresentável. Então, assim, esses são os exemplos, né? Mas existem várias maneiras em que alguns agressores usam para colocar para a mulher assim, olha, você não tem capacidade, você é muito pequena. O agressor, ele geralmente ele planeja tudo isso aí, quando é no aspecto psicológico, para diminuir a mulher, para rebaixar a autoestima, cada vez colocá-la numa situação de vergonha, de timidez, de solidão. É algo planejado, é como se fosse um transtorno social, transtorno de personalidade antissocial. Há uma estruturação disso? Marcos, eu não sei se dá para falar que há um planejamento. Eu acredito que em alguns casos sim, mas as coisas vão acontecendo, né? Porque a gente precisa, inclusive, também fazer essa diferenciação do que é transtorno para o que é agressão. Porque transtorno precisa ser tratado, não justifica. Porque tem um transtorno de personalidade, eu vou bater na minha esposa. Claro. Né? A gente precisa separar e olhar, nesse caso agora, para agressão mesmo, né? Que é essa questão da violência. E aí uma coisa que me chama a atenção, porque às vezes fala assim, mas o fulano bebeu por isso que ele agrediu. Se ele já sabe que ele tem problema com bebida, então que diminua essa bebida. É porque ele não consegue controlar suas emoções. E aí você vai verificar, peraí, mas ele só bate na esposa e nos filhos? Ele não bate no chefe, ele não bate em outras pessoas. Então precisa, são várias coisas que precisam ser levadas em consideração, né? E aí a agressão é algo, inclusive, que precisa ser, essa questão da violência doméstica, precisa ser falada, discutida, até para ter essa conscientização, porque tem muita mulher que sofre, nem mesmo, assim, sem saber que está sofrendo, né? Sem saber que está sofrendo, não, desculpa. Ela sofre sem entender que ela está sendo violentada. Tá. E como é que é isso? Sofrer sem saber que está sendo violentada? Porque o que acontece? A nossa sociedade impõe algumas obrigações para a mulher. Tudo é obrigação da mulher. Então, quando ela fala, olha, eu não posso, tem uma pressão. A mulher ela tem que estar sempre disponível para estar cuidando dos filhos, é ela que leva para a escola, é ela que leva para o médico. Então, existe uma pressão dessa mãe perfeita, dessa dona de casa perfeita. Então, quando ela se percebe cansada e que ela fala, olha, eu não dou conta, e começa a receber muitas críticas, a grande maioria não dá conta de lidar com essas críticas. Então é assim, eu finjo que não está acontecendo nada e eu vou tocando o barco, né? Só que eu tenho que tocar o barco sozinho, porque eu não posso falar para o meu companheiro, porque eu corro o risco de ser agredida, né? Mas me conta uma coisa, o agressor, ele tem uma característica peculiar? Por exemplo, ele muitas vezes ele reproduz o que viveu na sua casa, com seus pais, no casamento? Marcos, não dá para falar que todo agressor foi violentado, né? Como eu disse, cada caso Mas eu estou dizendo assim, ele viveu um ambiente de violência doméstica, o pai agressivo? Então, é uma coisa que precisa também ser estudado, mas tem sim relatos de que o agressor pode ter sim passado por situações em que ele ou foi ou presenciou abusos. Vamos imaginar uma família que tem filhos pequenos, em que as crianças veem o tempo todo a mãe sendo violentada, que seja fisicamente, psicologicamente ou financeiramente. Eles vão internalizando que aquilo é um comportamento aceitável. Então, pode sim. Mas eu vou repetir, né? Cada caso precisa ser isolado, assim, olhado de forma isolada, né? Não dá para falar, é agressivo porque sofreu agressão, porque tem relatos também de pessoas que sofrem agressão e conseguem lidar, e conseguem trabalhar essas emoções, né? Inclusive, a psicoterapia ajuda muito nesse sentido, as pessoas entenderem como é lidar com essas questões. Mas é claro que crianças que são expostas a comportamentos agressivos podem sim desenvolver também comportamentos igualmente agressivos. Nós vamos para um rápido comercial, daqui a um minuto nós voltamos. Vai lá, toma sua água e volta correndo.
dormir aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Voltando do nosso intervalo, eu já quero ir direto à pergunta. Sabendo que a violência é uma questão multifatorial, quais são os caminhos que a mulher deve percorrer para que possa se reencontrar e se reconstruir, livrando-se do agressor? Então, não é um trabalho fácil, né? Primeiro, ela precisa tomar consciência de que ela está sofrendo violência, né? Tomado essa consciência, ela precisa se reestruturar, né, emocionalmente. Ela precisa começar a cuidar da própria autoestima, né? Olhar, inclusive, como é que vai ser a vida dela daí para frente, se ela resolver pôr um ponto final nesse relacionamento, porque é algo que não é fácil, que tem várias situações que implica aí o fim desse relacionamento, né? O fim desse tempo aí de convívio abusivo, não é simplesmente, eu vou me separar e pronto, tem várias coisas envolvidas, né? Depois que ela tomou consciência disso e resolveu que esse é o melhor caminho, é olhar para ela e começar a buscar ajuda. Ela pode buscar ajuda indo para a psicoterapia, que vai trazer assim, um autoconhecimento e vai servir de apoio, né, de base para que ela consiga se reestruturar. Ela pode procurar, tem muitas ONGs que trabalham não só com esclarecimento, mas também com a proteção das mulheres. E reforçando, né, Marcos? Cada caso precisa ser levado, assim, ser observado de forma isolada, porque dependendo do grau de violência, a mulher ela já precisa partir para a denúncia, né? E para as delegacias, né? Existe a delegacia especializada. A gente hoje tem uma lei que ampara a mulher nesse momento, que é a Lei Maria da Penha, tá? Hoje é uma coisa que nem sempre todas as mulheres sabem, mas todas as delegacias estão aptas a receber essa denúncia. Mas é claro que é bom direcionar para a delegacia da mulher, porque eles estão mais preparados para receber essa denúncia, tá? Até porque muitas mulheres sofrem muito até chegarem à conclusão de que esse agressor precisa ser denunciado, né? Há muitos casos aos quais a mulher vai até a porta da delegacia e muda de ideia. Nossa, tem muitos casos de mulheres que vão até a porta da delegacia e voltam por vergonha,
por medo de uma nova agressão. E tem muitos casos de mulheres que, inclusive, retiram A queixa também pelos mesmos motivos. Porque, Marcos, sair desse ciclo não é fácil, né? A mulher, ela vai lá, ela faz a denúncia, aí até que fique comprovado que tudo está acontecendo, até que saia aquela liminar de proteção. Então, isso não é nem sempre... É a medida protetiva. A medida protetiva, ela nem sempre é na hora, né? Eu não sou especialista, eu não posso falar nesse caso. Nesse âmbito aí. Nesse âmbito. Mas o que eu posso falar é que muitas mulheres saem das delegacias nem sempre se sentindo protegidas, né? Então, muitas não entram, algumas delas entram, fazem o boletim, mas ainda se sentindo inseguras, com a pressão que existe, ela vai lá e retira a queixa. E isso é muito complicado, porque assim, tem vários motivos que faz com que ela retire essa queixa. Não é simplesmente, porque gosta da situação que vive. Tem que ser levado em consideração o medo de perder os filhos, a dificuldade financeira, o medo de uma violência ainda maior. E a gente vê isso frequentemente, né? Os casos de feminicídio vêm cada vez mais aumentando, né? Pelo que parece, há pouco investimento. Até mesmo responsabilidade do Estado em relação a essas pessoas. Nós vemos aí, nós temos as delegacias, a gente vê claramente que houve um avanço, mas eu penso que ainda há muito a ser feito, porque muitas mulheres, principalmente em relação à questão da questão patrimonial, da violência patrimonial, elas ficam com medo de não serem amparadas, de não ter para onde ir, não ter como morar, não ter como suprir as suas necessidades e as necessidades de seus filhos. Como é que você vê tudo isso aí? O que falta fazer? O que é necessário? O que você, como Jânia, psicóloga, sugere que seja feito? Marcos, falar mais sobre o assunto. Esse assunto tem que deixar de ser tabu, tem que deixar de ser vergonhoso e precisamos falar. As mulheres precisam entender que é conversando, é falando que vamos resolver essa situação. Existe sim pouco investimento nessa área, principalmente da questão pública, né? Mas tem muitas ONGs que falam sobre o assunto. Tem o Instituto Maria da Penha, que se você tiver acesso à internet, tem lá uma cartilha muito esclarecedora do que é a violência, de como ela pode ser entendida para se combater. Então, é aquela historinha. Só dá para combater o que você conhece. Então, precisamos deixar a vergonha de lado e falar mais sobre esse assunto, tá? As mulheres, elas têm muita vergonha de falar, é muito difícil assumir que sofre violência doméstica, até por tudo que é colocado, como as coisas é feita, precisa ser deixar de lado frases como em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não existe. Quando tem violência, precisamos sim ir lá e meter a colher. Se for o caso, vamos resolver. Não dá para ficar calado. Precisa sim falar sobre esse assunto. Eu até acredito que violência doméstica, como todas as outras violências, mas como o foco aqui é na violência doméstica, deveria ser assunto para se estudar nas escolas, até para ficar claro o que é violência, né? Precisa falar mais sobre o assunto. Temos que deixar de lado a vergonha, até porque vergonha não é para a vítima, né? Se alguém teria que ficar com vergonha aí, não é a vítima, é o agressor, né? As maiores consequências psicológicas para a mulher de que sofreu uma violência doméstica, quais são? Marcos, é ela achar que ela não tem valor. É assim, a mulher, ela sai dessa situação acreditando que ela não tem valor, ela vai perdendo, inclusive, a feminilidade, né? Então, isso precisa ser ressaltado. Essa mulher tem valor. Isso, assim, a agressão não foi uma escolha dela, ninguém escolhe passar por uma situação dessa, né? Então, é pensar na autovalorização, né? Eu tenho sim valor. Conviver com o agressor
é adoecer continuamente, porque você está ali, já imaginando, está dando tal horas, o sujeito já vai chegar, certo? O nível de estresse e ansiedade dessa mulher deve aumentar muito, não? Muito estresse, ansiedade, às vezes um quadro depressivo também se instaura, entre outros medos, né, Marcos? Porque é isso que você falou. Eu até passo um pouco tranquila, mas quando vai dando a hora dele chegar, eu não sei como é que ele vai chegar. Eu não sei como é que vai ser essa recepção, né? Como é que vai acontecer essa entrada dessa pessoa dentro de casa? Então, isso gera uma angústia, né? Um medo muito grande. Olha, maravilhoso tema. Isso aí realmente precisa ser falado. Você tocou num assunto aqui, que é a famosa frase que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Eu acho que não precisa meter a colher, você já pega o telefone e disca, chama o seu vizinho, aciona a polícia, sabe? Nós temos que criar essa rede de proteção. Eu penso que talvez essa rede de proteção seja criada dessa forma, sabe? Nós nos mobilizando entre todos ali para que possamos defender a figura tão importante que é a mulher, né? Aliás, todos nós somos extremamente importantes uns aos outros, mas a mulher carece, infelizmente, pela ignorância, pelas culturas empobrecidas, sabe? Os aspectos culturais empobrecidos, principalmente aquele que o homem domina sobre a mulher, isso precisa mudar. A gente vê que existem inúmeros casos de suicídio relacionados à violência doméstica, né? E esse adoecer da mulher, ele adoece a toda a família, adoece os filhos, adoece os parentes, porque o agressor não atinge. Ao atingir a mulher, ele atinge a uma rede familiar muito grande. E essa rede familiar, como é que ela busca esse apoio? Olha, também é conversando, porque às vezes a família nem tem consciência de que aquele filho, aquele irmão, aquele genro é agressivo, né? Na maioria das vezes, como já foi falado, as mulheres sofrem caladas. Mas quando se rompe esse silêncio, é tentar buscar ajuda, né? E não é fácil, Marcos. Não é fácil denunciar um filho, denunciar um irmão, mas isso precisa ser feito. Nada justifica a violência, né? Claro. Olha, eu vou te perguntar uma coisa. Com esse advento da pandemia, com esse crescimento, esse aumento assustador da violência doméstica, você acredita que as pessoas começaram a se ver em casa como grandes desconhecidos? Marcos, sim. O que acontece? Essa convivência forçada fez com que víssemos, inclusive em relacionamentos de longa data, comportamentos dos parceiros que nem sempre eram ressaltados, até pela questão de ficar menos tempo juntos. Só que precisa ser feita uma ressalva, né? Nesse momento também teve muitos casais que se acertaram, que começaram a conviver de forma mais harmoniosa, né? Então tem esse viés também. Mas, voltando à questão da violência, às vezes ela cresce justamente por não entender direito as necessidades do parceiro. Se a gente pega lá o que você falou, as mulheres têm determinadas épocas, tem uma determinada época do mês que ela fica emocionalmente mais instável, então nem sempre a qualidade do trabalho é a mesma, e isso dentro de casa fica ressaltado, porque o almoço tem que estar pronto na hora, as crianças ainda tem a questão da educação que está sendo feita dentro de casa, então é uma sobrecarga muito grande. Se não existe aí a parceria, né, o companheirismo de quem está junto, isso vai gerar discussões se existe nessa relação um comportamento abusivo, ele vai sair, né? E aí vem as agressões físicas. Eu me lembrei agora de uma história, ela chama-se O Amor, a Carpa e a Garça. O Amor, a Carpa e a Garça. Diz que certa vez tinha uma garça que ficava sobrevoando um lago. E lá ela ficava admirando
uma carpa que ficava ali nadando. E essa carpa também, ao mesmo tempo, olhava para o céu e ficava admirando a garça ali. E elas começavam a ter contato, se aproximar e etc e tal. Ficavam se enamorando por várias horas durante o dia. Certa vez a garça chegou, aproximou-se do lago e ali teve uma conversa com a carpa. A carpa falou assim, poxa, você podia morar junto comigo. A garça falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você mora primeiro junto comigo, vamos experimentar. Eu vou pegar você, você vai ver, o céu é lindo, lá do céu você vê aqui embaixo, tudo grande, você olha para esse lago, de vez em quando você pode visitar, etc e tal. E a garça pegou a carpa e foi voando. Foi voando e tá, no meio do caminho, lá nos primeiros segundos, a carpa começou a sentir-se mal, falta de ar, etc e tal, E falou, eu não aguento mais. Se você me ama tanto, me leva de volta. E a garça levou a carpa de volta para o lago. E aí, essa carpa falou assim, olha, garça, eu fiz o que eu pude, agora é a sua vez de fazer por mim. Entra aqui no lago, vem morar dentro desse lago comigo, aqui é gostoso, é fresquinho, sabe? O clima é sempre agradável. E a garça, apaixonada como estava, foi morar dentro desse lago com a carpa. E ali a garça se afogando, e desesperada, e não sei o que, De repente a garça morreu, sabe? Ou seja, relações que sufocam as outras, essa cobrança às quais nós não conseguimos oferecer uma resposta ao companheiro ou à companheira, né? Nós precisamos rever isso, porque muitas vezes nós estamos tão próximos, ainda temos tantos sentimentos, mas nos tornamos diferentes na postura, na forma como em viver o mundo, na maneira em ser com o outro, nós nos tornamos grandes desconhecidos. Eu agradeço imensamente a sua presença, Jânia. Para mim é sempre uma alegria ter uma amiga, que eu a tenho como uma amiga, uma colega de profissão altamente competente. E sugiro a você, visite o Instagram da Jânia. Tem sempre informações fabulosas, você não pode perder. A você, telespectador, agradeço imensamente pelo carinho, pela audiência e semana que vem nos veremos mais uma vez. Um abraço, muito obrigado, Jânia. Eu que agradeço, Marcos, obrigado pelo convite e como eu sempre te digo, eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Até a próxima.